Estamos começando um Pitcast. Esse é um podcast que me dá um prazer muito grande todas as vezes que eu vou fazer, que eu vou gravar. E hoje eu estou recebendo aqui um convidado que também tem uma história bacana para passar para a gente. E ele que é personal há mais de 2 décadas e veio aqui para contar um pouco da sua história. Bem-vindo, Ricardo Versosa. Obrigado. Tudo bem? Graças a Deus. Muito prazer tê-lo aqui e eu quero ouvir um pouco da tua história e a tua pegada que eu já vi aqui é muito legal. Tu fala do personal, da atividade física, mas com foco no comportamento. Ricardo, o que é que tem a ver o personal, o que é que tem a ver a atividade física com comportamento? Tudo. A gente associa a questão estética, né? Mas na verdade tem tudo a ver. Porque quando você atinge um resultado que você foi buscar com o serviço de um personal, por exemplo, numa academia, você vai ter um comportamento que você vai apresentar em virtude daquele resultado que você conquistou. Ou de felicidade, ou não. De decepção, ou de alegria porque conquistou. Então, o comportamento ele nada mais é do que a expressão daquilo que você está sentindo no momento em função da história que você trouxe até ali. Boa. Na relação do personal, o que ele foi buscar com você, até onde ele está com você e se ele vai ficar com você. Tudo isso é comportamento. E ele vai dizer, nesse contexto, se aquilo realmente é bom para ele ou não. O que é que eu vejo e por que eu trabalho comportamento? Porque o resultado é sempre um comportamento. Ah, eu emagreci, eu ganhei peso, eu estou me sentindo mais bonito, eu não estou me sentindo bem. Ele vai expressar isso com comportamento. E eu identifiquei com a minha experiência ao longo de um tempo, assim, isso é uma coisa muito particular, né? Boa. Há algumas pesquisas, mas eu vou trazer isso como uma coisa da minha observação, é uma questão empírica, de que muitas pessoas acabavam se decepcionando ao longo do caminho. E isso explica um número tão pequeno de pessoas que acabam fazendo exercício físico orientado. Acho que no Brasil, em torno de 5%, 6%. É mesmo? É verdade. E isso, se você considerar, não só academia, clube, personal em casa, quando eu digo exercício físico orientado, é com alguém orientando. Certo? A soma disso deve dar em torno de 6%. Tem 94% das pessoas fora. E isso por quê? Porque, na verdade, essas pessoas não se sentem inclusas, essas pessoas não se sentem atraídas, essas pessoas não acreditam no resultado, entendeu? Então, a gente tem que descobrir que comportamento era esse que deixava as pessoas tão distantes de algo que pode ser tão benéfico. E aí, para minha surpresa, né, algo que hoje é fácil de constatar. A gente, infelizmente, acabou afastando essas pessoas, porque a nossa abordagem ela foi muito superficial. Caramba, velho, tem tudo a ver. Você falando aí, óbvio que eu não tinha observado isso antes, mas pelo índice e pela sua colocação, tem a ver, inclusive, com a decisão das pessoas entrarem em academia. Sim. Como você falou, né? Termina ficando um tanto excludente, porque quando as pessoas pensam que vai para a academia, e ali é meio que tem uma exposição, as pessoas que procuram a academia geralmente já chegam lá diferenciados, né? Enfim. Aí você imagina uma pessoa que tem uma vida sedentária, uma pessoa que não está acostumada com aquele ambiente, como ele vai ter uma visão, como é que o comportamento dele vai encarar para entrar na academia. Aí a pergunta, você tem um público que é os que já fazem. Sim. E existe o público que ainda sequer teve a coragem de entrar. O trabalho do Ricardo nesse aspecto, como é que você trabalha, como é que você faz para trazer esses que estão, digamos, resistindo, se sentindo distante de querer entrar e fazer uma atividade física? Esse é o grande desafio. É por isso que eu tenho trabalhado. Esse é o meu objetivo. Porque é o seguinte, se eu me sinto um profissional de uma área na qual me realizo, e eu vejo que a maioria das pessoas não participa, algo errado está comigo. Porque se eu sou um bom profissional e meus colegas são, o correto é que as pessoas viessem para perto da gente, não o contrário. Sim. Né? Então é o seguinte, a gente começa a observar que essas pessoas têm uma razão para tal. Hoje, naturalmente, isso é óbvio que a questão estética é a primeira que afasta as pessoas. As pessoas entraram naquela coisa de se eu sou apto ou não a estar dentro de uma academia, por exemplo. Muitas pessoas vão dizer assim, eu não me sinto uma pessoa adequada para estar porque eu acho que não estou no estereótipo adequado. Sim. Eu estou magro demais, eu estou cheio demais, eu não tenho uma roupa que vai ficar bonitinha e tal, porque as pessoas acham que a gente tem que deixar as pessoas simplesmente como esculturas que se movimentam. E não é isso, mas é a ideia que o mercado passa, infelizmente. Você não vê propaganda de suplemento, de academia, com pessoas ditas normais, pessoas que você encontra no dia a dia andando no centro da cidade. Não é verdade? Sim. Você sempre vai botar uma musa ou um cara muito bonito. É verdade. Isso repele, isso indiscutivelmente repele. E é aí onde está. A minha busca é trazer as pessoas, convencendo essas pessoas de que não é bem assim. Pode ser para uma parcela, mas para a grande maioria, não é. A grande maioria está junta, querendo ir, mas querendo ganhar acolhimento no lugar. Se ela achar acolhimento, aí ela vai.
E aí a empresa, as academias, os personagens têm de fazer a outra via, que é de garantir esse acolhimento, mostrando que a gente está tratando de seres humanos e não de objetos que você vai moldando até ficar naquela ideia de que o outro aceite. Muito bom, cara. Faz diferença esse pensamento, porque o que prevalece realmente é aquela de eu entro na academia, geralmente eu já sou bonito, ou então já estou bem e quero ficar melhor. Ou então entro só para isso. Isso. Aí vamos lá. Ricardo recebendo uma pessoa que está pretendendo fazer atividade física e que nunca fez. E que tinha algumas dificuldades. Aí você está lá recebendo a pessoa para o primeiro dia. O que é que o Ricardo faz nesse primeiro contato, nesse primeiro momento, para mostrar para ele, conversar e preparar ele para ele não ser, digamos, um desistente? Me fala com o seu modo de trabalho nesse contexto, assim. Como é que você põe a mão? Eu vou dizer que hoje para mim é mais fácil porque eu já tenho um tempo, então as pessoas que me procuram já me conhecem, ou vieram indicadas por alguém que me conhece e que sabe a minha abordagem. Então é muito mais simples para mim. Mas eu diria que o ideal é você falar a verdade para a pessoa. E eu vou lhe dar um exemplo. Hoje existe uma personal aqui em Maceió que tem uma quantidade de alunos bacana, tem uma turma de alunos bacana. Só que ela foi minha aluna. Sim. E ela chegou para mim na época e me perguntou: Ricardo, eu gostaria de treinar com você, você me ajuda? Eu disse: obviamente. Aí ela começou a dizer: eu quero isso. Aí eu disse para ela: não dá. Ela fez: como assim? Eu te pedi bumbum e você não vai me dar? Eu te pedi cintura. Eu disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você é descendente de chinês. Anatomicamente, a maioria dos chineses não são pessoas que têm glúteos avantajados, cinturas. Se eu disser que vou lhe dar isso facilmente, eu posso estar lhe enganando. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos primeiro prestigiar, valorizar aquilo que a gente pode potencializar em você, que você já tem. Aí eu lembro que eu olhei para ela e disse: você tem pernas bonitas. Vamos deixar suas pernas bonitas, já que o teu fim é tão estético. Sim. Mas eu não vou te garantir coisas que você anatomicamente não tem. É um trabalho muito mais difícil, depende também de você. E ela ficou sem... Cara, como é que você me diz isso? Eu vim... Hoje, ela é personal e conta essa história para todo mundo e é grata por isso aí. Isso é muito legal, assim, uma colega assim, que tem um sucesso danado e ela diz: poxa, eu ouvi uma verdade dolorosa, mas é verdade. Então, a primeira coisa é você ser verdadeiro com a pessoa. Boa, cara. E dizer a ela que os resultados que ela vai ter dependem demais dela. Você não pode assumir sozinho o resultado. É como eu havia dito a você antes em off. Eu tenho 1 hora com um aluno. Ele tem 23 horas fora. Isso. Ele tem que assumir aquilo que ele quer. Mas ele também não pode viajar na ideia que a mídia coloca. Sabe, ser maluco demais por aquela comida, maluco demais por aquele treinamento, para vestir aquela roupa. Não, ele tem que treinar para viver. Uma vez vivo, você vai viver os benefícios que a vida lhe oferece. E massa, aí fica diferente. E a verdade é a verdade, né, velho? Doloroso ou não, a verdade tem que ser dita. É melhor a verdade do que o engano e tal. E assim, às vezes a pessoa engana, passa meio que um blefe para ganhar dinheiro, mas esse dinheiro ele não... Acaba. Isso é uma coisa que as pessoas fatalmente vão acabar descobrindo e assim, não é a verdade que vai se perpetuar, não. Aí eu faço uma pergunta bem assim, até lembrando de um amigo meu que toma todas. E ele tem uma protuberância assim abdominal. Certo. Não igual a minha tá mediana ainda. Tá. Então, e aí ele chegar para você e dizer assim: Ricardo, eu quero ficar chapado aqui e tal. E aí, você consegue? Você diria o mesmo que você disse para a chinesa ou você daria um jeito melhor? O que você disse para o cara que está com uma protuberância? Se ele quer ficar chapado, ele vai ter que viver restrições. Aí eu diria a ele: eu não queria estar no seu lugar. Eu não quero essa restrição. Então você não bebe, eu bebo, você treina. Não tem problema nenhum. Boa. Eu faço para você. Porque é o seguinte, claro, é um objetivo muito específico. Entenda, para a pessoa ter, por exemplo, uma barriga definida, como as pessoas têm como um exemplo, ela tem necessariamente que viver muitas restrições. Isso leva a situações bem curiosas. Final de ano, está todo mundo em confraternização. É a pessoa que menos vai comer. É a pessoa que o cara vai chegar lá, você fez a maior festa, vai receber a pessoa, aí você vai olhar o negócio que a pessoa faz. Não. Não. Cara, se torna chato. Né? Mas é um objetivo dela. Então, assim, eu não quero ser o chato. Eu quero ser a pessoa que pode tomar. Eu costumo dizer, eu boto nas redes sociais assim: eu estou tomando minha verdinha aqui, a minha whey. Porque eu acho que é um merecimento que eu tenho. Entendi. Só que eu não quero pagar o preço de ter barriga chapada. Mas também ali, 2, tal. Não necessariamente. Se eu estiver comemorando, eu quero comemorar. A vida tem que ter celebração. Você tem que ter equilíbrio, você tem que ter o seu momento para viver a sua vida de forma de felicidade, ser aquele freio, você tem que dar, sabe, aquele chutado no balde. Porque você tem uma vida inteira para poder organizar isso. Você vai treinar. Eu digo assim, se você tem uma semana de segunda a sexta, se você for uma pessoa equilibrada, no fim de semana você deve se permitir. É claro que essa conta nutricional, ela fica a cargo dos nutricionistas, né? E assim, eu conheço ótimos nutricionistas aqui, sim, mas eu sempre tive isso comigo. Eu não sou o tipo de personal que chega no aluno e fica dizendo: você tem que fazer isso. Eu acho que responsabilidade é uma coisa muito própria. Boa. Então é o seguinte: eu gosto de tomar minha cerveja,
nos fins de semana. Eu sou uma pessoa que gosta de celebrar. Acho que a vida é um presente, então toda oportunidade que tenho eu celebro. Só que eu sei que eu tenho algumas responsabilidades. Então, ao longo da semana, eu tento, e aí eu digo às pessoas, vamos tentar fazer isso legal. No fim de semana tem a nossa comemoração. E a gente vai. Porque é um fato doloroso para quem quiser, mas é fato. A estética ela é uma coisa que tem fim. E o tempo vai se encarregar disso. E se você quer viver muito, eu quero, ele vai se encarregar disso. E cabe a mim estar aceitando e preparado para isso. E eu vou te dizer uma coisa. Se Deus me permitir ser velhinho, eu vou ser um velhinho feliz de nada. Porque assim, eu disse, eu não quero ser bonito, eu quero viver muito para contar a história. Quero contar a história. Melhor do que ser bonito só, né? Claro. Eu quero ter tempo de vida. Muito bom. Você fala em comportamento e o comportamento ele encaminha para algumas reações, tipo felicidade, né? E aí, pelo que eu percebi, pesquisando aqui nas suas redes, você prega muito essa questão de ser feliz. Isso. Não é? Me fala um pouquinho dessa relação. Isso estimula uma pessoa que é feliz a se cuidar, a praticar exercício, a obedecer? Qual a relação que tem a felicidade com o trabalho que você faz? Vou lhe dizer o seguinte, a felicidade é algo muito importante para mim. Tem um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Eu fiz uma pergunta uma vez nas palestras, assim, qual o curso que você acredita que é o mais concorrido na Universidade de Harvard, que é a mais famosa do mundo, talvez a mais difícil de ingressar? Todo mundo diz qualquer curso, menos felicidade. E existe esse curso, e é o mais concorrido. Por quê? Porque as pessoas serem felizes não é algo fácil hoje em dia. Porque a gente se cobra tanto, eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser mais inteligente, eu tenho que ser o cara de sucesso, tudo. E aí eu li o livro, e aí ele sintetizou o que eu queria. Então, pegando a pergunta que você falou sobre felicidade, o que é que acontece? Primeira coisa, e aí está lá nas palestras, quando eu posto, sempre reforço isso. A felicidade ela vem sempre antes do sucesso, e não o contrário, como a maioria das pessoas pensam. A gente acha que quando a gente atingir o corpo, conseguiu aquele dinheiro, conseguiu o prêmio, conseguiu o seu novo estúdio, você vai ser feliz. Não. Se você for feliz, você tem muito mais chance de atingir o sucesso. É o oposto. Ou uma pessoa infeliz consegue andar? Não consegue. Ela tende a declinar. Então, primeira regra, a felicidade vem antes do sucesso. Boa. A segunda regra, você vai ter que sempre considerar isso. Sempre considerar isso. Treine o seu cérebro para ser positivo. Ou seja, as situações que podem parecer negativas, acredite, sempre acredite que vai dar certo. Pode não dar, mas a crença positiva, ela leva você a guinar em tudo na vida. Outra coisa, você tem que ser sempre grato, muito grato. Tudo na sua vida é motivo de gratidão. E eu digo que o primeiro é estar vivo. A gente vive, a gente tem N possibilidades. De errar e dar errado, sim, mas também de viver, de acertar. Então é o seguinte, é o maior presente estar vivo, seja grato. Um outro ponto, que é a quarta, cair para cima. Ou seja, o que parece uma queda é o seu estímulo. Eu não sei, mas eu acho que qualquer pessoa já viveu um momento na vida que, poxa, o maior baque. Se aquilo não pode ter lhe estimulado a crescer depois. Por isso que a regra lá em cima, treine seu cérebro para ser positivo. O que vai doer, e muita gente vai achar isso, que você não vai levantar, muita gente vai comemorar, você vai cair para cima. Tem aquela cena que o cara na academia está andando na esteira, ele cai, quando ele cai, ele já faz flexão, né? Para não ficar. Pronto, tem esse meme? Exatamente, né? Então, assim, são algumas regras, né? E a outra regra interessante que eu aprendi com o Jeito Harvard de Ser Feliz é que você faz o seguinte: você cria uma maneira sempre de potencializar o que é bom para você. Por exemplo, a gente está falando de academia. Eu tenho que ir para a academia amanhã de manhã. Você vai criar condições de estar sempre a postos para isso. Você dorme com a roupa do lado da sua cama. Que massa. Quando você levanta, você já ganha algum tempo. E você faz o mesmo com o que é negativo. Poxa, controle remoto é negativo para mim porque isso me torna um pouco sedentário. Você tira as pilhas do controle remoto. Você atrasa algo negativo. Boa. Então, você tem que agir dessa forma. Então, eu coloco sempre essa regra e, para mim, a principal é a felicidade vem sempre antes do sucesso, não o contrário. Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar isso nas pessoas. E aí, vivenciei muitas coisas, comecei a levar para as pessoas as ideias que eu tinha nesse sentido e digo, toda vez que você atingir um resultado, né, seja ele estético, seja ele qual for, você com certeza vai ser feliz. E se tratando de exercício físico, o exercício físico ele te dá muito maiores benefícios em quantidade e qualidade, do ponto de vista de saúde verdadeiramente, do que estéticos. Porque estético vai acabar. Mas em saúde, você começou a fazer atividade física hoje, daqui a 30 dias pode fazer um novo exame. Faz um exame clínico hoje, daqui a 30 dias. Você começou a desenvolver coisas muito positivas em você. Que bom. As melhores taxas. Por exemplo, a gente faz uma avaliação física a cada 60, 90 dias. Certo? Você entrou hoje, você fez uma, depois você vai fazer uma periódica para você ficar comparando os resultados. Se você, no mesmo dia que fizer a primeira, você fizer um exame clínico para ver as taxas, daqui a 30 dias pode fazer de novo. Você já está tendo resultados muito acima da composição corporal, que é o que vai aparecer para as pessoas.
Muito. E o mais importante, você produz algumas substâncias, neurotransmissores, hormônios, que são responsáveis pelo seu andamento diário. Dopamina, serotonina, adrenalina. Você evita hormônios que podem te levar lá para baixo, como cortisol. Então, assim, o nosso corpo, ele é muito beneficiado pelo exercício físico. E é isso que eu tento trazer para as pessoas. E dizer, esquece essa história de ser bonito. Calma, porque eu vou lhe dizer uma coisa que eu aprendi. Num vídeo desse que aparece na internet, eu tenho vários, eu fico salvando. Certo. O cara diz assim, ó, sempre seja feliz por aquela pessoa que quando você aparece, os olhos dela brilham. Essa pessoa, você é bonito para ela, independente de qualquer coisa. Boa, cara. Seja sempre feliz ao lado dessas pessoas. Cerque-se dessas pessoas. Aquela pessoa que olha você passar na rua porque você não tem a barriga ou bumbum e vira o lado, não interessa. Esquece. Não vai fazer falta. Cerque-se de pessoas que os olhos brilham quando lhe veem. Muito bom. Cara, estou aqui no Pitcast conversando com ele, Ricardo Versosa, e assim, eu não tenho nem muito trabalho de fazer perguntas, assim, porque você tem uma riqueza de conhecimento muito bom. Obrigado. Isso é muito legal, cara. Isso passa para o aluno, isso passa para as pessoas, né? Assim, a pergunta, vou fazer uma pergunta aqui para ver o que é que você me fala. As academias hoje, elas estão atraindo muito pessoas e também tem um trabalho que é feito nas praias, em academias que não têm equipamentos. É necessário para que você faça um exercício de qualidade, tem que ter os equipamentos ou você pode desenvolver uma atividade sem necessariamente ter que ter aqueles equipamentos todos de academia? Eu vou lhe dizer o que é essencial. Não é o equipamento. O essencial, sempre, é orientação. Existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. A atividade física é tudo aquilo que você faz depois que você levanta da cama, falando de forma superficial. Boa. Quando você gasta energia varrendo uma casa, pintando alguma coisa, empurrando um móvel, é atividade física, mas ela é aleatória. Exercício físico, ela é feita sob alguma orientação. Seja online, alguém que você pagou para fazer, seja um professor numa academia, seja qualquer coisa. Então, orientação é que é fundamental. Então, você pode fazer na praia, em casa, usando móveis, usando pouco equipamento, muito equipamento. Sim. Sempre que você for orientado, você vai fazer algo bom. Com certeza, Boa. porque tem princípio, meio e fim. A cadeira de casa é suficiente para fazer, dado as circunstâncias. Eu não tenho como fazer, mas eu tenho uma idade que me possibilitaria ir para uma academia e me locomover na cadeira. Aí você pega assim, o cara faz, eu vou fazer um exercício, um programa, vou procurar um cuidador. E esse cuidador, ele vai fazer para você, ele ajudando. Aí o cuidador fica lá, meu pai tem cuidador em casa. E aí, senta na cadeira, levanta na cadeira, senta na cadeira. Isso é um exercício físico, não é atividade, porque é orientado. Então, o mais importante, mais que equipamento, mais que local, é a orientação. Por isso que os profissionais eles são tão importantes e deveriam ser mais se colocassem dessa forma. Boa, cara. Nós seríamos, com certeza, uma das profissões mais valorizadas, tanto do ponto de vista financeiro, mas de know-how. Mas a gente não se colocou porque a gente está preso no estético. Cara, essa sua fala foi muito interessante e eu vou, inclusive, dar um destaque a ela. Muitas vezes as pessoas dispensam isso. Eu, inclusive, confesso a você que hoje não mais, mas no passado eu dizia assim, para que personal? O cara tá ali, minha esposa, inclusive, ela sempre malhou e ela sempre gostou de ter um orientador, alguém que... E eu meio que não achava muita graça. Por desconhecer. Hoje eu percebo, e aí a sua resposta reforça, de que a diferença está na orientação. Exatamente. Está no modo como deve ser feito. Porque tem muita gente fazendo exercício de maneira errada por aí, não tem? Tem, porque a gente sempre permitiu que as pessoas acreditassem que, assim, musculação, por exemplo, é algo tão bom que qualquer coisa vai dar um resultado. É engraçado isso. Mas qualquer coisa, se puxar um ferrinho, você vai ganhar um pezinho, vai perder um peso e tal, vai. Só que vai pagar um preço lá na frente, porque em alguma coisa você vai errar. E não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Não, né? Eu vou lhe dizer uma coisa que assim me pega diariamente, e hoje mais do que nunca, principalmente depois da pandemia, que a gente ficou muito em casa, né? Sim. E eu atendi muita gente em casa. Assim, aí eu passei a estudar mais, eu comecei a fazer mais cursos online. Os cursos que eu não conseguia fazer presenciais, que eram muito caros ou longe, eles chegaram muito próximos, porque os caras, para vender os cursos, faziam eles online. E eu fiz alguns cursos assim que, para mim, são absurdos. E eu nunca me senti tão ignorante. Imagino. Sabe por quê? Cada vez que eu leio, eu me sinto mais ignorante. Eu digo, meu Deus, como é que eu não sabia isso? Eu tenho tempo na área. Então, assim, não é fácil. As pessoas que dizem que é fácil, elas não estão falando a verdade. A coisa é muito séria. A gente promove, de fato, saúde e qualidade de vida. De verdade.
Se você pega profissionais sérios, profissionais com registro no Conselho Regional da Educação Física, isso é um dado muito importante. Boa. Muito importante. Vale você a pena. vai ter uma pessoa minimamente preparada. Você que está nos assistindo, está aqui um profissional falando a grande verdade. E assim, vai procurar alguém, procura. Agora, vê a referência, vê se está inscrito, não é isso, Ricardo? Isso tem que ser, sim. A pessoa tem que ter um mínimo de preparação e as pessoas que, assim, como eu posso dizer, que fizeram com que o mercado ficasse tão maluco foram os próprios usuários, porque eles pegavam qualquer pessoa barata. O cara foi um ex-jogador de futebol, de voleibol. O cara vai me treinar. Mas o cara é um ex-atleta, às vezes amador até. Ele não tem o entendimento acadêmico que nós nos preparamos para tal. Tá entendendo? E nessa expertise que ele foi adquirindo ao longo da vida. Então, isso é muito importante. Assim, a orientação ela é fundamental para que a gente consiga fazer isso para as pessoas. E eu digo mais. Nós temos hoje em nossas mãos, né, como profissionais, a maneira mais barata de gerar uma população, uma sociedade saudável. Porque o exercício físico é fácil, ele é acessível, ele não é barato, ele não é caro e você pode muito bem ser uma pessoa muito saudável se você usufruir dele. Se planos de saúde usasse o preparador físico, ou melhor, o profissional da educação física, se as academias de fato colocassem eles como promotores de saúde, nós éramos mais valorizados. O exemplo é muito simples. Você vai comprar um remédio e você vai gastar R$100. Tá? Você vai fazer um plano de saúde, o mais barato talvez R$300, R$400. Uma academia de R$100 hoje, você tem acesso a 30 dias usando a academia. E quanto mais você usa, menor a incidência de doença. Ou seja, para o governo, você vai menos apostas de saúde, você obriga o governo a comprar menos medicamento, esse dinheiro ele vai para outras coisas que são mais importantes. Por quê? Porque a sua população é saudável. Que massa, Uma população saudável é mais inteligente porque você desenvolve melhor o seu cognitivo, você está mais apto a trabalhar, você se torna uma população que vai ser uma melhor força de trabalho para o empregador porque você adoece menos, ele tem menos encargos com doença. Ou seja, o exercício físico, menos cirurgia, remédio, porque o cara não vai ter AVC, não vai ter um ataque. É isso, mas infelizmente esse horário não acontece, nem da nossa parte. E isso sempre foi uma coisa que me incomodou e eu espero que assim, eu, talvez alguns que pensem nisso, a gente consiga atingir as pessoas e os colegas que a gente chegue a esse ponto. Muito bom, cara. Você está dando um verdadeiro esclarecimento diferenciado. A gente, quando fala em academia, atividade e tal, a gente sempre foca muito na estética, na beleza. Né? A gente não disse nada como é que faz esse exercício, nem para que serve, né? Não é o ponto no momento. Não é o ponto, né? Não. Isso é interessante. E aí a gente termina aqui achando que é só para gastar em beleza. E não é. E aí até acha caro, né? Uma academia, R$100, como você colocou. Caramba, é caro. Mas os procedimentos estéticos são caríssimos, né? Se você comparar. Sim. Imagina. Sim, sei lá, eu não entendo muito no nome peeling, botox. Uma sessão deve ser um valor muito mais... entende é Cássio. Muito mais caro que... eu acho que é mais caro que a mensalidade, eu creio, né? Eu conheço. Eu já li muito e tenho pessoas minhas que eu conheço que também tenho pessoas próximas assim. Eu nunca perguntei o valor, não, mas eu creio que seja caro, né? É caro. E não é melhor se cuidar, né? Eu acho mais fácil, né? Nada contra cuidar da sua imagem, mas assim... escolhas eu estou falando de uma forma mais acessível, né? E assim, se você consegue... fazer as duas coisas, cuidar da saúde e, por tabela, ficar bem visualmente, melhor. Mas a saúde em primeiro lugar. Por isso que eu digo sempre, quando eu vou para uma academia fazer avaliação, e qual a motivação que você está aqui? Eu digo, amigo, é a vida. Eu quero viver mais uns dias, assim. Eu estou com medo de um ataque e termina tendo um certo sentido mesmo. Lógico que, por tabela, se você perde peso, se você se controla, você tem mais velocidade, mais mobilidade, melhor. Se você vive muito, você vai ficar mais tempo aqui. Ficando mais tempo aqui, você fica mais tempo ao lado das pessoas que você ama. Quer passar mais tempo perto dos seus filhos? Caramba, então Ricardo. Vai treinar. Ricardo, tu tá me convencendo a largar tudo aqui, montar academia. Eu tenho meus filhos. Eu vou fazer. Cara, eu penso nisso sempre. Eu vou começar segunda-feira. Vai mesmo. Interessante. Aí depois eu lhe conto em off. Mas eu tive hoje já marcando, não tinha lhe conhecido ainda nessa pegada, obviamente. Mas eu tô... Eu já fiz algumas vezes, é normal, né? Assim, você vai e volta tal, mas assim, eu acho que você desistir e nunca sequer tentar novamente é que é o difícil, é que é o ruim. Claro. Tem que renovar, né? Mas na sua visão, o que é que faz as pessoas tanto entrarem na academia ou começarem uma atividade ou um exercício e desistirem? Qual o principal motivo? Tem dados estatísticos isso, inclusive. Se você entrar no Google, você acha. Um dos primeiros deles é dizer assim, não tem uma academia perto da minha casa. Outro, não tem uma pessoa para ir comigo. Outro, está mais caro. Aqui no Brasil, em alguns lugares é muito frio, outros lugares são muito quentes. São vários os motivos. Mas eu iria dizer que é o seguinte, é a cultura de não ter o resultado rapidamente.
Isso é fato. Porque se você tiver resultado rapidamente, você fica. As pessoas não têm a paciência de dizer, poxa, isso é um processo. Ô, Ricardo, deixa eu te revelar que é segredo. Tu não conta pra ninguém. Não fica só entre nós dois. Não, deixa comigo, você guarda segredo. Pronto. Pelo amor de Deus, não deixa ninguém saber. Tá bom. Eu já passei nas maiores academias de Maceió, quase todas. Já teve uma fase que eu pagava 2. Era uma aqui, outra na Piraca. E aí, assim, aí vai. E aquela história, só nunca desisti. E desistir, não desisti, não. Agora, e aí cada vez mais agora a gente vai criando consciência. Esse entendimento que você está passando do porquê e também a ideia de você saber que o resultado não é da noite para o dia, né, que você tem que esperar. Eu acho que é como você disse, muita gente desiste porque queria entrar essa semana e na outra já está, né, e não é bem assim. Exatamente. Né? Então, isso é uma coisa que eu faço uso da sua palavra para dizer às pessoas, não desistam, né? Desistir é não desiste, assim. Porque é como tudo na vida. A academia só é mais um processo que você entrou e que você tende a desistir, mas você também tem a possibilidade de continuar. E se desistir num momento, não tem nada de errado, não. Tenta de novo. Tenta de novo, porque também não dá para cobrar das pessoas aqui que as pessoas sejam 100% decididas. Eu já tentei coisas na minha vida que eu parei. Eu não treino sempre, o tempo inteiro. Tem época que eu não estou afim de treinar, eu estou cansado com aquilo ali, tudo assim, mas eu sei que é importante. Depois eu volto. Boa. Mas o importante é você conhecer. O bom de você é que eu estou vendo muita naturalidade, né? Pouco assim, não tem artificialidade, porque tem coisas em determinadas profissões que é muito artificial, né? Isso faz a diferença quando a gente é natural. Né? É da ideia da humanização. Tem que ser uma coisa humana. O ser humano ele é um ser espontâneo. Né? Não tem que estar com essa coisa de orquestrada. Né? Muito orquestrada. Fica meio difícil, né? Você, nas suas redes sociais, costuma chamar os seus seguidores, as pessoas que ele conhece, de terráqueos. É verdade. Eu fiquei curioso. Ricardo, o que é esse terráqueos? Ah, sim. Essa história é bem legal, assim. Interessante que muita gente me conta terráqueo. Gente que eu nunca mais falei terráqueo. E depois foi que eu notei que isso tinha tocado as pessoas. Mas, na verdade, é porque, assim, eu sou um cara que não entendo muito de tecnologia. Né? Só que eu admito uma coisa fantástica, que é o mundo digital. Ele está aí, e através do mundo digital eu alcanço as pessoas e falo com essas pessoas. Só que eu estou no mundo digital falando com os terráqueos. Não estou falando com pessoas digitais, eu estou falando com os terráqueos. Então, é sempre para lembrar que eu estou falando com um ser humano como eu. Estou aqui no mundo digital, a gente está aqui agora falando com os terráqueos, não é verdade? Então, é simplesmente para dizer assim, associar, não percamos a humanização. Salve, salve, terráqueos, tamo junto, eu sou terráqueo também. Boa. Entendeu? Então, do mundo digital para os terráqueos, que eu acho fantástico o mundo digital. Muito bom, então me enquadre aí nesse universo. Agora, a partir de agora, eu sou um terráqueo destravado. Também. Fechou, terráqueo destravado. Mas o terráqueo vai daqui a pouco entrar no metaverso também, né? Com essa versão toda de tecnologia, né? Eu já vi algumas pessoas falando, mas eu ainda não domino, não entendo direito. Aí assim, eu quero dar uma olhada nisso. Está chegando, nem se preocupe que está chegando. Quando invadir... Metaverso. Eu me propus assim, poxa, eu tenho que entrar no mundo digital, mas assim, com calma, porque realmente eu sou um cara, né, com quase 50 anos também, então assim, a gente vem de outra geração, mas eu quero aprender. Você está sendo realista. Quero aprender. Esse é o caminho. Meu caso também, eu tenho 50 e estou entrando nessa agora, e assim, não é nada do outro mundo. O negócio é, primeiro passo é você querer e não desistir. Essas duas vertentes. E se é pegar as pessoas que sabem, né? Boa, exatamente. Né? Entrar nesse barco. Me fala uma coisa, a sua visão nessa área aí da atividade e tal, ela tem melhorado muito ou existe já uma certa consciência? Como é que você vê daqui para frente esse movimento de busca das pessoas por se cuidar e tal? Você é otimista quanto a isso? Olha, eu vou ser bem realista, sabe? É uma coisa que ainda me deixa meio receioso. Porque, como eu disse antes, a questão estética e de aptidão para poucos, para o uso do exercício físico, ainda é muito forte. Eu acho que a gente tem que ter uma abordagem que traga as pessoas. Aí eu vou me sentir animado. Eu vou lhe dar um exemplo simples. Você conhece, isso não é uma crítica às academias, não, porque eu sou amigo de várias pessoas, já fui gestor de academia, já fui dono, já fui sócio. Mas assim, qual a academia que para e faz palestras explicando temas relevantes para os alunos? E eu vou dar um exemplo. Outubro Rosa. Todo mundo está com aquele símbolozinho aqui, Novembro Azul. Mas se você perguntar ao cara sobre algum assunto em relação a câncer de próstata ou câncer de mama, ele não vai saber dizer. Porque aquilo é meramente comercial. Aquilo é só para dizer que eu estou engajado na campanha. Mas o profissional quase sempre não sabe. Aí o cara chega lá, você está com um brochezinho, mas me fala, qual é o benefício do exercício e o câncer em relação ao câncer de mama ou câncer de próstata? Está entendendo? Entendi. E é só um exemplo que mostra que a gente não está preparado para isso, nem está interessado nisso. Eu lembro que a gente tinha muita dificuldade de fazer com que os gestores entendessem
né, que eu já propus isso. Vamos fazer palestra no dia do... vamos fazer o aulão do Novembro Azul ou do Outubro Rosa. Eu disse, mas, gente, não é meio maluco, não? Veja só. Setembro Amarelo, que trata de doenças relacionadas à cabeça, né? À mente e tal. Como é que eu vou fazer um aulão de dança se aqui dentro dessa turma, vocês não sabem, mas eu sei, tem 4 alunos sofrendo um processo de depressão. Eu estou comemorando uma sequela, uma mazela da vida da pessoa? Não faz sentido. Vamos fazer o seguinte, a gente faz um evento, um café da manhã, onde eu faço uma palestra e vamos falar sobre os benefícios da atividade e como não entrar nesse mundo tão doloroso das doenças que atingem a mente. Depois, para quebrar o clima pesado, mas agora vamos dançar um pouquinho, porque dança é alegria. A gente faria isso. Boa. Mas aí o que é que acontece? Eu duvido. É muito difícil. Né? Posso estar cometendo injustiça com alguma. Se alguma já está fazendo isso, maravilha. Mas eu não tenho essa visão positiva ainda, então a minha visão é mais realista e esse realismo não me leva a acreditar que isso vai acontecer próximo, porque a gente ainda vende uma ideia comercial. Bota até o broche, faz alguma coisa assim, mas no dia de fazer um aulão de desafio, de força, está assim de gente. Para você falar de doença que a gente pode prevenir, que a gente pode até curar, a gente ainda não faz. Quando a gente chegar a esse ponto, quando o profissional fizer questão de dizer, professor, dono, eu não quero colocar isso, porque, não é verdade, me deixa fazer um trabalho relevante, aí a gente chegou no ponto. É aí. Boa. Enquanto isso, a gente não está falando a verdade, isso é um fato. A gente está só vendendo o que o pessoal quer. Boa, cara. Essa do realismo é muito interessante, né? Ricardo, eu sei que tu tem muito conteúdo, cara, e eu quero que você volte aqui, eu quero que você tenha essa oportunidade. Mas ainda eu quero lhe ouvir um pouquinho sobre o teu trabalho hoje, como é que tu desenvolve, onde é que você desenvolve, na prática mesmo assim. Vamos lá, eu ou alguém que quer procurar um trabalho nessa linha aí, inclusive mexer com o meu comportamento, com essa aceitação, onde é que eu te acho e de que modo tu se apresenta? Bom, a forma mais simples, né, é que qualquer terráqueo vá à minha rede social no mundo digital, né? Qualquer terráqueo, né? Eu gostei. Vá ao Vercosa Personal, que é meu Instagram, e lá entra em contato comigo, né, através, lá tem um link para o WhatsApp ou no direct mesmo, e obviamente eu vou responder com todo carinho. Acontece assim, às vezes você não tem horário para as aulas presenciais, mas você pode fazer um trabalho online, ou quando eu não posso, eu indico alguma pessoa, mas eu estou me preparando já, obviamente, para atender uma escala maior de pessoas, né, no mundo digital, já tudo direitinho. Tem coisas que estão vindo por aí que vocês vão ser as pessoas que vão passar aí tudo. Eu agora, como terráqueo, eu já fico na expectativa. Fica na expectativa, sim. Agora eu me considero tal. Inclusive, eu acabei de clicar aqui e seguir, né? A gente tinha se conhecido, já tinha visto, mas acabei de clicar e vou te seguir para saber das novidades. Eu ainda quero matar uma curiosidade que eu acho que e lhe deixa à vontade para falar e explicar. Esse tempo todo que você está, né, no exercício dessa atividade, né, de personal, enfim, com a sua formação, mudou muito de lá para cá, Ricardo, a forma como você desempenha seu trabalho? Se você pegar o início dos anos 2000 até o presente momento, o que é que você destacava de mudança, de principal mudança do passado, nesse contexto de você já presente, para o presente momento? Rapaz, eu vou dizer que o básico, com certeza mudou, né? São 20 anos, pelo menos, sim, né? Mudou. O principal é o acesso à informação. Quando eu comecei, eu sou da UFAL, né? Da primeira turma do noturno da UFAL, em 1999. A gente mal tinha sala para estudar. Eu lembro que eu estava numa sala, o pessoal chegava a essa sala de geografia, a gente tinha que sair na segunda aula e procurar um lugar para ter aula. Caramba! Era muito louco, assim. Aula de atletismo, prática, eu tive 2 em todo o curso, no estacionamento do Trapichão. Não tem nada a ver com atletismo. Então, assim, era muita dificuldade. Mas a gente tinha alguns professores abnegados, assim, que eram referências, e eu faço questão de citar o nome do professor Armando Geraldes, que é o cara, que eu sou doutor, que me deu oportunidade como seu estagiário, nome, né? Grande nome, Armando. E assim, me levou a outros, mas ele é a minha referência. E assim, o acesso à informação era muito difícil. Você tinha livros, poucas publicações. Então, assim, você ficava muito limitado a conseguir as coisas que você podia trazer e transformar aquilo em conteúdo para você levar para os seus clientes. Algumas eram em inglês, você tinha dificuldade de tradução. Hoje, tudo é muito fácil. Tudo é muito fácil. Então, o cara raiz, eu vou me colocar como raiz, você tem uma pegada um pouco assim, menos de oba-oba, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de se mostrar no mundo digital. A gente tem um pouco de receio, de vergonha, porque a gente não é dessa praia. A galera de hoje não, já sai, acho que a auto... Muita... Já faz isso no curso. Não, o cara, hoje existe muita autopromoção, que eu também acho um risco, porque eu acho que você tem que promover o seu aluno, e não assim, né? O pessoal assim, personal fulano de tal, o cara é super conhecido. Estrela, tal. Cara, estrela é o seu aluno. Estrela é o seu aluno. Durante muitos anos eu dei aulas coletivas, sobretudo STEP, né?
tem uma história muito forte com as aulas de step, que é aquele subir no banquinho e descer. Sei. E assim, eu sempre coloquei isso para mim. Se eu comecei a aula, terminei, meu aluno não fez, eu estou errado. O erro é meu. Então, raramente nas minhas aulas eu ficava a aula inteira na frente. Eu rodava a sala inteira e estava com alguém aqui. E isso eu falo sem nenhuma falsa modéstia, porque é uma coisa que eu sei que eu fiz e que fez bem as pessoas. Então, assim, você tem que fazer pelo seu aluno. Ele é a razão. E isso se perdeu um pouco. Se você olhar, eu não estou dizendo nenhum absurdo, não. Pode olhar nas redes sociais, é uma autopromoção danada. Mas o teu aluno, cara. E eu não digo só no resultado do estético, não. Esse cara está bem, esse cara está feliz, esse cara está com você há muito tempo. É uma boa resposta. Quando a pessoa está com você há muito tempo, significa que ela acredita em você. A relação transcende, sai dali do momento profissional para uma relação pessoal, você se torna um amigo. Eu acho que a maior prova que eu tive na minha profissão foi quando os meus alunos me permitiram entrar em suas casas. Na pandemia, no momento em que as pessoas estavam escondidas, até por medo, por questão de saúde, eu dei aula, eu dobrei meu número de alunos. Porque eu fui dar aula na casa das minhas alunas e o marido disse, eu quero fazer, gostei. Gostei, fui fazendo e está até hoje. Que massa. Entendeu? Que massa. Então é mais ou menos isso. Mas essa informação é a principal diferença. Tu lembra da Academia Vigor? Amanda Geraldes. Rapaz. Amanda Geraldes. Agora, peraí, eu vou querer, eu também vou guardar segredo, não vou contar pra ninguém. Tá. Pra tu conhecer a Academia Vigor e ter esse cabelo todo pretinho assim, onde é que tu foi? O que é que tu faz? Se for segredo, você nem fala. Não, mas é fácil. Quando o Amanda ele veio do Rio pra cá e ele fundou a Academia Vigor. Depois, que eu acho que é na Nação da Vó Rochelas, eu acho, né? Isso, exatamente. Depois ele saiu, ele foi em cima de um colégio aqui 1900 e deixa pra lá. Ele foi pra cima de um colégio que tem aqui em Maceió. Eu sei, conhecido. E ele lá transformou em Centro de Condicionamento Físico Amanda Geraldes. Foi aí que eu cheguei lá, em meados de 2000, como aluno dele. E eu conversando com ele na sala, eu acho que eu fiz alguma pergunta que o inquietou. Ele disse, esse cara é muito ousado. Fez, quer ser estagiário? Claro que eu quero. Boa. Aí fui pra lá. Boa. E de lá pra cá, assim, a tinta que tu usa é qual, assim? Rapaz, é engraçado. Mas eu acho o seguinte, sabe? Eu acho que o tempo, ele é um prêmio. Olha, cabelo branco, marcas que as mulheres não gostam. Ah, você não tem celulite, não tem estrias. É sua vida. Marca de cesariana. A gente... São prêmios. Juro, eu não estou falando nenhuma demagogia, não estou de papo, não. Eu admiro. Eu acho que mulher tem que ter marca. Cara, você tem que voltar aqui e fazer... Mas é verdade, a gente tem que ter... Imagina, a gente... Olha, uma aluna... Tudo isso para você dizer que esse cabelo é natural. Mas é natural. Eu tenho uma aluna que me disse uma coisa assim. Eu disse a ela uma vez no aniversário dela, eu mandei uma mensagem para ela dizendo, olha, eu nunca esqueci o que você me disse. Ela disse assim, professor, eu gosto das pessoas, delas, eu gosto de tudo aquilo que o tempo não leva. Tudo aquilo que o tempo não leva. São as lembranças e tal. E aí eu lembro do Mário Sérgio Cortella, quando ele disse que eu não quero morrer, mas eu vou morrer. Mas eu quero ficar, mas você não vai ficar. E como é que você pode ficar? Fique na lembrança das pessoas. Boa. Fique no seu legado. Então pronto, não é não? Ricardo Versosa, cara, eu te agradeço. Foi legal o bate-papo com agradeço. Você. Foi arretado. Tô feliz pra caramba. Eu imaginava, para ser sério, essa história de podcast é massa, velho. Porque eu sempre penso que é uma coisa boa e vem melhor. É uma boa, vem melhor. Assim, você realmente... A minha expectativa estava realmente foi muito positiva. Eu estou muito contente. E vou deixar com você a oportunidade para você, para os seus agradecimentos, considerações, de repente falar alguma coisa que você ainda pensa que é legal. Então, fica à vontade, por favor. Ah, sim. Época natalina, né? É sempre um bom momento a gente poder falar com as pessoas e desejar coisas boas. Eu sou uma pessoa muito otimista, eu acho que já deu para perceber. E eu acho que toda virada de ano é algo que tende a nos estimular, né, a algo bom, positivo. Né? É uma atmosfera muito legal. Eu acho que talvez seja o único momento do ano que parece que é quase um consenso. O ano que vem será melhor. Né? E eu desejo que todas as pessoas acreditem realmente de verdade que será um ano melhor, independente das coisas que tem que acontecer. Que será um ano bom. Né? E eu sempre digo assim, eu vi uma frase, e eu guardo muito frases, eu guardo muito detalhes de vídeos que eu vi na internet, fico guardando porque tem uma lição de moral. E tem uma que diz assim, não pare, tem sempre alguém se espelhando em você. Rapaz, isso para mim me toca porque eu sou pai. E eu sei que meus filhos se inspiram em mim. E eu tenho alunos que eu sei que se inspiram em mim. Eu tenho amigos que se inspiram em mim. Assim. E isso é muito, porque isso não é seguidor. Isso é gente que gosta do que você fez, foi relevante e você nem sabe às vezes. E eu não, acho que um dos motivos de a gente estar aqui é para fazer algo. A gente pode viver uma existência sem saber por quê e o que é esse algo, mas a gente está fazendo. E esse algo vai tocar alguém. A gente não está aqui só para ocupar espaço. Então, que esse próximo ano seja um ano de muita alegria. Agradeço aos meus alunos, a todo mundo que confia em mim, e torço que seja um ano que Deus abençoe a todo mundo e que a gente saiba lidar com as dificuldades, porque faz parte da vida. Cara,
Valeu, velho. Muito bom. Pitcast aqui hoje com esse cara que, assim, a partir de agora eu passei a ficar também um admirador seu. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Não cheguei aqui por acaso. Viu? Pela forma como você se colocou e a prova que você está dando é uma prova social muito forte do seu trabalho. Muito obrigado. Sucesso também. 2023 de muita força, muita paz. E a noite de Natal também de muita paz. Para todos nós, eu estarei sempre por perto aqui, porque eu também sou um cara muito fã de vocês. Muito bom. Pitcast na área, agora acabamos de gravar com ele, Ricardo Versosa, um episódio muito bom. E você que nos segue, nos acompanha, não esquece de ir lá no nosso canal, se inscrever, continuar seguindo e assistindo os produtos, as produções que aqui estão, a exemplo dessa muito especial de hoje com Ricardo Versosa. Forte abraço e até a próxima.